Hoje é 14 de março de 2021, um domingo abençoado que o Senhor nos concedeu. E hoje o culto está sendo dirigido pelo Ministério de Ação Social e Diaconia MASE. Vamos prestar um culto de adoração ao nosso Deus, vamos ler a sua palavra, vamos louvar, vamos refletir e vamos ouvir a mensagem que Deus nos quer falar. Sejam todos bem-vindos a esse culto, a esse ajuntamento de irmãos e irmãs através dessa rede social que está sendo uma ferramenta abençoada e muito útil nesses tempos de isolamento social. Vamos adorar ao único Deus. Adoração é amor, é dedicação, reconhecendo a Deus como o nosso Senhor das nossas vidas, né? Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra, glórias a Deus. Mas nós somos pobres pecadores, né? E lá em 1 João 8:9 fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, né? E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar diante de Deus e colocar os nossos pecados, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de amor ao próximo e todas as outras atitudes que ferem, que insultam a pureza e a santidade de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos baixar nossas cabeças e nesse momento nós vamos orar. Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te bendizemos, tu és o único Deus e nós te amamos e queremos glorificar e honrar o teu santo nome. Deus maravilhoso, nós somos pecadores, nós somos falhos. Pedimos, Senhor Jesus, que possa nos perdoar nossa falta de fé, de confiança em Ti, nossa falta de amor ao próximo, pois não ajudamos aquelas pessoas que estão precisando. Te pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos, que o Senhor não gosta, que o Senhor não ama, mas a gente faz, que fere, Senhor, a Tua santidade. Nos perdoa, queremos estar diante de Ti, Senhor, fazendo sempre aquilo que é agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler agora uma passagem que está em Mateus 25, de 35 a 40, né? São palavras de Jesus, que diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Queridos, em janeiro, a Igreja Nacional, a IPI a nível nacional, lançou uma campanha que tinha como título: Somos Todos Família, Somos Todos Manaus. Naquela época, onde a segunda onda, estava com picos muito altos. E foi feita uma arrecadação de dinheiro para que todas as pessoas, tanto da IPI ou outras pessoas do Brasil inteiro, pudessem depositar alguma verba para ajudar as famílias de Manaus. E assim, através do Presbitério do Amazonas, que organizou todas as igrejas, perguntando para cada presidente de mesa diaconal quais eram as necessidades que
que cada igreja e cada congregação tinha, assim foram organizadas as cestas e foram entregues para todas as nossas igrejas aqui de Manaus e também as nossas congregações. E a nossa congregação lá no Canaçari também recebeu as cestas, né, que foram dadas, né, para os irmãos das nossas igrejas, né, da nossa congregação lá no Canaçari, e aqui na nossa igreja também essas cestas chegaram e elas foram doadas, né, para as 13 famílias que ultimamente, né, atualmente, a nossa igreja tem ajudado, né? Então, essas 13 famílias que são de membros da nossa igreja, de pessoas que frequentam também a nossa igreja e por conta da pandemia estão precisando dos alimentos. E também parte desse dinheiro que foi enviado, ele foi usado também para compra de remédios que alguns irmãos estavam precisando. Então, nós agradecemos, né, esse apoio, e é muito bom saber que os irmãos, né, de todo o Brasil estavam orando e também estendendo as suas mãos nesse momento tão difícil, né? Essa campanha agora está sendo direcionada para os nossos irmãos do Acre, né, que estão passando um período de cheia muito grande. Então, se você pode colaborar, isso é bom, isso é ótimo. Também temos em nosso estado, né, lá no sul do nosso estado, alguns municípios que estão também passando calamidade por conta das chuvas, né? Então vamos estar contribuindo e orando por esses irmãos. Uma outra notícia e história também que eu quero contar para os irmãos é que o presbítero Éder, lá do Canaçari, ele nos ligou avisando, né, contando de que lá as escolas desde o ano passado estão fechadas, né? Os alunos estão sem aula. Então ele pensou, junto com a sua esposa, em fazer uma escolinha de reforço para as crianças de 8 a 9 anos, né, que frequentam lá a igreja do Canaçari. E ele estava contando que muitas crianças, né, já com idade de 8 a 9 anos, não sabem nem ler. E então ele teve essa ideia de criar essa escola de reforço, e ele nos pediu apoio. Nós conseguimos enviar para ele uma verba para ele comprar caneta, ele queria também comprar um quadro branco para poder escrever, e ele falou que muitas crianças lá que não frequentam, né, a nossa igreja também iam precisar, mas que como a ação é uma ação limitada, eles iam só conseguir ajudar poucas crianças, né? Então estejam, né, orando por essa ação, e se por acaso o Éder precisar de mais algum material, eu vou avisar para os irmãos. E então essa campanha, né, que a Igreja Nacional fez para Manaus, ela acabou. Então, ao final agora de março, nós vamos estar solicitando novamente, né, aquela ajuda que os irmãos mensalmente trazem de alimentos, e a gente vai junto também com a verba que a igreja disponibiliza para esse fim, né, comprar as cestas para continuar ajudando essas famílias, né, que a nossa igreja ajuda. Nós vamos agora ouvir um louvor que fala sobre essa ajuda, né, ao próximo, e esse louvor vai poder nos inspirar, né, ao amor ao próximo. Não fica bem a gente
fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro e fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus. Amados, agora nós vamos louvar a Deus, e a gente não vai só ouvir, não. A gente vai levantar as nossas mãos, a gente vai bater palmas, a gente vai cantar, pode até cantar bem alto. O nosso Deus, Ele merece todo o nosso louvor. E após os louvores, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco nessa noite e nós ouviremos então a mensagem do reverendo Evandro Soares. Pois
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue
tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Graça e paz, que bom podermos mais uma vez estarmos juntos para adorar, glorificar, exaltar ao Senhor e refletir na sua gloriosa palavra. Vamos meditar nas Escrituras? O texto que escolhemos para a nossa meditação se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e lhe disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz.
ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Queridos e queridas, amados irmãos e irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, o famoso líder indiano Mahatma Gandhi disse certa vez que a primeira qualidade da espiritualidade é a coragem. Na mesma linha de pensamento, o famoso teólogo protestante Paul Tillich afirmou também certa vez que é preciso coragem para crer. Até mesmo um dos seus mais famosos livros intitulava-se A Coragem de Crer. De fato, meus amados, a virtude da coragem é uma das mais necessárias dos nossos dias. Desde os filósofos gregos antigos, a coragem tem sido enaltecida como uma virtude fundamental para a vida humana. A coragem é essa virtude que pode ser definida como a capacidade de não recuar diante de consequências adversas na realização de um dever. O contrário de coragem não necessariamente seria covardia, mas a acomodação, a aceitação dos fatos, a vacilação e a conformidade com aquilo que esperam de nós. Nós precisamos de coragem. Estamos em tempos sombrios. Estamos em tempos onde prevalece o medo, a dúvida, o titubeio diante dessas circunstâncias adversas que nos cercam. Nós necessitamos de coragem. Coragem para enfrentar as adversidades da vida. Coragem para crer e confiar no Senhor e de que tudo vai passar. E de que nós seremos cada vez mais vitoriosos, vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Para isso é necessário coragem. E nada melhor do que entender, à luz da Bíblia, que Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus que nos encoraja. É o Deus que nos dá coragem. Sim, coragem para enfrentar as lutas. Coragem para não desistir, coragem para perseverar, coragem para lançar fora o medo, o temor e enfrentar com fé, com ousadia, com intrepidez, com bravura, com coragem a vida, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e nos fará cada vez mais do que vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Esse texto de Juízes capítulo 6 é o texto onde há o relato do chamado de Gideão, famoso personagem bíblico, proverbial, já se tornou a vitória de Gideão sobre os midianitas. Tanto é que os 300 de Gideão se tornou uma expressão famosa, mesmo até entre os chamados neopentecostais. Mas Gideão se agigantou na Bíblia e ele se agigantou pela coragem que recebeu da parte de Deus. E esse texto mostra para nós como esse Deus se apresenta para Gideão como aquele que o encoraja. Há aqui uma teofania, um anjo do Senhor se apresenta a Gideão e na palavra desse anjo, nas ações desse anjo para com Gideão, ele se apresenta como o Deus que nos encoraja. O Deus que encoraja Gideão, o Deus que deseja também nos encorajar. É um texto repleto de lições que nós podemos entender à luz do Evangelho, que nós podemos entender sobre a graça e orientação do Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos refletir, vamos pensar, vamos meditar sobre esse texto, entendendo que aqui Deus se apresenta como Deus que nos encoraja. E que encorajamento é esse que Deus nos apresenta? Que apresenta a Gideão e que apresenta a cada um de nós. Em primeiro lugar, o texto nos diz que esse Deus nos encoraja diante do medo e da fraqueza. Notemos que o texto começa relatando
a visita de um anjo a Gideão, e diz o texto do versículo 11: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, meus queridos, o texto começa dizendo para nós que Gideão estava tomado pelo medo. Tanto é que estava aqui, malhando o trigo no lagar. Mas lagar, devemos lembrar, não era lugar para malhar o trigo. Lagar era um lugar onde você esmagava as uvas para produzir o vinho. Era uma espécie de buraco entre as rochas, entre as pedras, para então os israelitas ali pisarem as uvas e canalizar todo aquele suco para um recipiente e assim produzir a uva, produzir o vinho. Mas Gideão estava no lagar por quê? Porque, diz o texto, para o pôr a salvo dos midianitas. Ele estava tomado pelo medo, porque os midianitas, quando viram que Israel produzia trigo, eles vinham a Israel e tomavam aquele trigo. E Gideão, então, ali, numa propriedade da sua família, estava no lagar, ali com medo dos midianitas, com medo e consciente da sua fraqueza, da sua impotência diante do inimigo que vinha e levava o trigo, levava a produção agrícola, que era a sobrevivência para o povo de Israel. Então Gideão é descrito nesse texto como alguém medroso, como alguém tomado pelo medo, esse medo paralisante, como alguém também fraco. Sim, porque ele, lá no versículo 15, ele diz: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Gideão estava consciente, de que era alguém que, além de tomado pelo medo, o medo de ser esmagado, de ser roubado pelos midianitas, era alguém também tomado por uma consciência da sua fraqueza, da sua impotência. Ele se achava o menor na casa do seu pai. Ele era da tribo mais pobre. Mas aí vem o anjo do Senhor, que é o mensageiro de Deus, que no texto representa Deus. E o que é que o anjo do Senhor faz diante do medo, diante da fraqueza, diante do temor de Gideão? O texto diz, a partir do versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. No versículo 14, o anjo também diz: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E no versículo 16, o anjo também diz: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A palavra do anjo do Senhor aqui é uma palavra de encorajamento. Encorajamento diante do medo, diante da fraqueza, diante do temor. Gideão estava aqui tomado pelo medo paralisante diante dos midianitas. Estava consciente da sua fraqueza e impotência. Mas o anjo vem, o anjo do Senhor, representando Deus, e diz: Vai nessa tua força. Homem, tu és um homem valente, o Senhor é contigo, eu sou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. É uma palavra de encorajamento de Deus para Gideão. Daí, meus amados, nós podemos daqui já extrair essa preciosa lição. Sim, porque Deus se apresenta para nós como Deus do encorajamento, como Deus que nos dá coragem diante do medo, diante da dúvida, diante do temor. Deus, o Deus das Escrituras, o Deus de Jesus Cristo, nos apresenta como um Deus que nos encoraja.
Certamente que muitos de nós estamos tomados pelo medo. Certamente que boa parte da nossa sociedade está tomada pelo medo, pela dúvida, pelo temor. Mas, queridos, que coisa maravilhosa é saber que o Deus das Escrituras, Ele se nos apresenta como o Deus que nos encoraja. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo, Deus é conosco. Este é o Deus das Escrituras. O Deus que se nos apresenta como o Deus que nos encoraja diante do medo e da fraqueza. Temos aqui então essa preciosa lição. Deus dirige a nós, não só a Gideão, mas dirige a nós palavras motivadoras, animadoras e que nos enchem de coragem e bravura. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação. Sim, meus amados, Deus nos deu um espírito de coragem. É por isso que nas Escrituras há 365 vezes a palavra não temas, porque eu sou contigo. Deus é conosco. Deus é conosco e a palavra que Ele dirige a nós é uma palavra de encorajamento. Eu sei que estou falando a muitas pessoas que estão cabisbaixas, que estão cheias de temor, que estão paralisadas pelo medo, que estão tomadas pela incerteza diante desse futuro que está incerto diante dessa pandemia. Mas eu dirijo a você esta palavra, declarando que esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que nos encoraja. Não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela minha mão direita. Não te assustes, eu sou o teu Deus, aleluia! Este é o Deus que nos encoraja diante do medo e da fraqueza. Gideão se sentia medroso, Gideão se sentia fraco, impotente, mas o anjo se apresenta a ele, Deus se apresenta a ele e diz: vai nessa tua força, homem valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus quer nos encorajar diante do medo e da fraqueza. Mas o texto encerra ainda uma segunda e preciosa lição. Está no versículo 17 ao versículo 21. A partir do versículo 17, o texto diz assim: ele respondeu, Gideão respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí o texto prossegue. E a segunda, então, lição que podemos extrair desse texto é que Deus é o Deus que encoraja diante da dúvida e do titubeio. Quem era Gideão? O texto, então, nos diz que era alguém que, tomado pela dúvida, mesmo diante da inusitada visita do anjo do Senhor, ele pede um sinal. Ele pede um sinal de que Deus era de fato Deus que estava falando com ele e o capacitando e o chamando para aquela nobre tarefa de derrotar os midianitas. E aí nós podemos conjecturar. O anjo, nesta hora, diante desse pedido, podia repelir de forma veemente aquele pedido. Afinal, ele era um anjo do Senhor. Gideão estava diante dele, diante do Deus Todo-Poderoso e Eterno, no que a gente chama na teologia de teofania. O anjo do Senhor se apresentar a ele e já dirigir a ele palavras encorajadoras. Mas mesmo assim ele duvida. Mesmo assim ele pede um sinal. Mesmo assim ele titubeia. E o que é que o anjo faz? O anjo repele aquele pedido. O anjo fulmina com o olhar. O anjo pede ou ordena que fogo do céu queime, consuma Gideão naquele momento? Não. O Senhor aqui, representado pelo anjo, condescende com Gideão e manifesta o sinal que ele pedira para acabar de uma vez por todas com a sua dúvida e titubeio. No versículo 21, diz o texto sagrado que depois de Gideão trazer então carne, bolos, asmos e caldo numa panela,
ele pede, ordena que ele coloque numa pedra, e diz o texto do versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Aqui, meus amados, nós temos o relato, a descrição de que o sinal que Gideão pediu foi realizado. O anjo do Senhor, ou o Senhor, é aquele que condescende com o seu escolhido, porque através desse sinal, Deus estava confirmando e cada vez mais encorajando o seu servo, o seu escolhido, para a tarefa que ele havia lhe confiado. O sinal que ele pede foi então essa ação de encorajamento, porque Deus não somente encoraja diante do medo e da fraqueza, mas Deus também encoraja mesmo diante da dúvida e do titubeio. Quantos de nós muitas vezes somos assaltados pela dúvida? Quantos de nós muitas vezes somos vacilantes, tomados pelo titubeio? Estamos vacilando, estamos cocheando entre dois pensamentos, estamos sendo assaltados pela dúvida. Mas esse Deus, o Deus das Escrituras, é o Deus que se apresenta a Gideão como alguém que encoraja, mesmo diante da dúvida, mesmo diante da vacilação, do titubeio. Eu sei que estou falando para muitas pessoas e talvez muitos de nós estamos sendo tomados pela dúvida. Será que Deus me ama realmente? Eu estou sofrendo isso? Eu estou sofrendo essa dificuldade? Eu estou vivendo nessa pandemia? Eu estou vivendo nessa situação tão ruim, tão adversa? Eu estou vivendo essa tribulação? Eu estou vivendo essa decepção? Quantos que talvez estejam vivendo na bancarrota financeira e pensando, eu acho que Deus não me ama. Deus esqueceu-se de mim. Deus não lembra de mim. Muitos estão sendo tomados pela dúvida. Talvez muitos estejam sendo tomados pela vacilação, pelo titubeio. Eu não sei se volto para a igreja. Eu não sei se realmente vivo a minha fé. Eu não estou em dúvida se eu vou para o mundo, se eu caio na gandaia, se eu vivo uma vida sem Deus, ou se de fato eu vivo para Deus, se de fato eu me comprometo com o Evangelho, eu me comprometo com o Senhor. Queridos, Deus, o Senhor, é aquele que nos encoraja diante da dúvida e do titubeio. Você talvez esteja sendo tomado pela dúvida, mas saiba que esse Deus, Ele está na sua vida para lhe manifestar um sinal de que Ele de fato está com você, de que Ele de fato lhe comissionou, de que Ele de fato lhe chamou para viver essa nova vida em Cristo Jesus, vida nova, do qual o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Que coisa maravilhosa é saber que esse Deus, mesmo diante da nossa dúvida, mesmo diante da nossa vacilação, é aquele que dirige a nós uma palavra de encorajamento. Essa palavra de encorajamento, esse sinal que Gideão pediu, o Senhor manifestou para o mundo todo, através da ressurreição de Jesus. O próprio Jesus declarou isso. Quando os fariseus, os religiosos pediram um sinal, ele disse: nenhum sinal será dado a essa geração, senão o sinal de Jonas. Porque o Filho do Homem, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ele ressuscitará. Aleluia! Jesus já deu sinal para que você não duvide, mas creia, confie, caminhe com fé, porque Ele é contigo, porque Ele é conosco. Mas, queridos, nós podemos então pensar num terceiro e último pensamento, reflexão, uma lição
que podemos extrair desse precioso relato do chamado de Gideão, que está no versículo 22 a 24. O texto diz que viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. A terceira e última preciosa lição que podemos extrair desse texto é que Deus não somente nos encoraja diante do medo e da fraqueza, diante da dúvida e do titubeio, mas Deus também nos encoraja diante da inquietude e da morte. Queridos, esse Deus se apresenta a Gideão. Gideão, ao tomar consciência de que era o anjo do Senhor, de que era o que os teólogos chamam de uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, no anjo do Senhor, Gideão então tem consciência da sua finitude, de que ele poderia ser fulminado, de que ele poderia ali ser queimado e totalmente encontrar-se com a morte. Ele diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele tem a experiência do sagrado, de ver face a face o anjo do Senhor. E a sua declaração é: ai de mim, porque sou finito, porque sou limitado, porque sou homem, porque sou pecador. E isso o inquieta. Isso o faz uma pessoa inquieta. Ele está desesperado. Ele está diante daquele episódio, daquela experiência, com uma inquietude no seu coração, na sua alma, na sua mente, de tal maneira que ele manifesta isso com essa expressão muito comum, recorrente no hebraico: ai de mim, Senhor Deus. É uma expressão significativa que revela todo o desespero, toda a inquietude e toda a finitude de Gideão diante do Eterno. Ele está consciente que não sobreviverá diante daquela experiência com o divino e uma experiência sobrenatural. A sua estrutura humana e pecadora não era compatível com aquela experiência do Eterno. Resta-lhe o lamento, resta-lhe o desespero, resta-lhe a inquietude. No entanto, o Senhor se apresenta a Gideão mais uma vez e declara: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Esta declaração de Deus gerou paz no coração de Gideão, ao ponto dele fazer ali um altar e declarar, chamar aquele altar de: o Senhor é paz, Jeová Shalom, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Queridos, quantos de nós também temos sido tomados por inquietudes? Quantos de nós talvez estejamos sendo tomados pelo desespero? Diante dessas incertezas do nosso tempo, diante dessa pandemia que parece não retroceder, pelo contrário, ela cada vez mais aumenta, gerando desespero, gerando dificuldade de toda sorte, gerando incerteza. Vacinas estão sendo produzidas, pessoas estão sendo vacinadas, mas mesmo assim, países inteiros estão atemorizados, estão inquietos. Autoridades governamentais estão tomadas de desespero, de inquietude diante do inusitado, diante do inesperado. Meus queridos, diante de tudo isso, o Deus que se apresenta nas Escrituras é o Deus que nos encoraja diante da inquietude e da morte. E o encorajamento que vem da parte de Deus é paz. Por isso, o Senhor declara a Gideão, quando ele diz: ai de mim, porque vi o anjo do Senhor face a face. E aí o Senhor diz para ele: paz seja contigo. Paz diante da inquietude, paz diante da morte, paz diante do inusitado, paz diante das incertezas, paz diante de um futuro incerto, paz.
É isso que Deus deseja nos dar. É isso que podemos desfrutar na pessoa bendita de Jesus. Paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o Senhor. Podemos crer assim, amados. Podemos confiar no Senhor, porque a palavra que Deus dirige não só a Gideão, mas também a nós é: paz seja contigo. Paz seja convosco. Foi essa palavra que Jesus também dirigiu aos apóstolos após a sua ressurreição, que estavam trancados com medo dos judeus, porque havia a história que eles haviam roubado, tirado o corpo de Jesus da sepultura, para dizer então que ele havia ressuscitado. Então os discípulos estavam ali temerosos, e então a primeira palavra que Jesus dirige a eles, ao apresentar-se naquela casa onde eles estavam reunidos, é: paz seja convosco. A inquietude, o medo, a incerteza, a insegurança é vencida pela paz. Não a paz qualquer, não a paz produzida pelo ser humano, mas a paz de Deus, que vem ao coração humano de todo aquele que crê. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Nós podemos ter paz. Esse Deus nos encoraja com paz diante das inquietudes e até mesmo diante da morte. Sim, porque diante da morte, quantos sucumbem diante da morte com desespero? Quantos diante da morte temem? Mas o cristão, aquele que crê no Senhor, até mesmo diante da morte, pode gozar, desfrutar da paz de Cristo. Vamos então, queridos, cada vez mais desfrutar disto e dessa verdade escriturística, porque o Deus das Escrituras é o Deus que nos encoraja diante da inquietude e mesmo diante da morte. Podemos concluir então esta reflexão, entendendo que o texto de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 24, é portador de uma mensagem profundamente edificante sobre o encorajamento que vem-nos da parte de Deus. O Senhor é aquele Deus que nos encoraja diante do medo e da fraqueza. O Senhor é este Deus que nos encoraja diante da dúvida e do titubeio. O Senhor é esse Deus que nos encoraja diante da inquietude e até mesmo da morte. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o Senhor. É assim que nós oramos. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, oramos em Cristo Jesus, te rogando, Senhor, que cada um de nós possamos, ó Deus, nos apropriar desta palavra, esse chamamento de Gideão, onde o Senhor o encorajou diante do medo e da fraqueza, da dúvida e do titubeio, da inquietude e da morte. Que cada um de nós, ó Deus, possamos nos apropriar desta palavra, entendendo que o Senhor é este mesmo Deus que nos encoraja, que nos dá coragem, força diante, ó Pai, do medo, da fraqueza, da vacilação, da dúvida, do titubeio, da inquietude e até mesmo da morte. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.